A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Por que nós somos tão temerosos? Porque olhamos para os problemas e não para Ele. Olha para você ver como que é forte isso. Porque olhamos para os problemas e não para Ele. A mesma coisa estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam olhando para a tempestade. Em vez deles olhar para Jesus e saber que Jesus estava com eles, que eles não iriam perecer, que a ordem de Jesus foi: passemos para o outro lado. Jesus já deu a eles a certeza que eles chegariam do outro lado. Eles tinham autoridade para repreender aquela tempestade. Mas o que eles fizeram? Eles olharam para a tempestade, ou seja, eles olharam para o problema em vez de olhar para Jesus. E o próprio Deus, em diversas passagens, irmãos, ele vai dizer isso. Em Isaías 45, versículo 22, Deus ele vai dizer assim: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O próprio Deus está dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Então, em vez de você olhar para o problema, em vez de você olhar para o tamanho do problema, para a dimensão do problema, olhe para o tamanho do teu Deus. Mude a tua visão. Sempre costumo dizer isso: pare de ter uma visão de galinha, você é águia, tenha visão de águia. A galinha só olha para as coisas da terra, a galinha só olha para aquilo que está à frente dela, mas a águia não. A águia lá de cima, ela olha para o horizonte, ela enxerga longe, ela tem uma visão ampla, ela tem uma visão plena, ela tem uma visão do alto. Então tem uma visão do alto, porque quando você tem uma visão do alto, sabe como que você vai enxergar o teu problema? Desse tamanhinho. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagine você que o problema seu seja do tamanho do arranha-céu. Você está diante do teu problema, é do tamanho do arranha-céu. Você está diante dele, você está de frente dele. Você olha aquela imensidão. Mas pegue um avião e suba a 6.000, 8.000 metros de altura e olha para o tamanho daquele arranha-céu. Você vai enxergar ele desse tamanho. Por quê? Porque você está tendo uma visão de cima, você está tendo uma visão do alto, você está tendo uma visão espiritual. E assim é a visão que eu e você devemos ter. Pare de olhar para o problema, olhe para Deus. Quando você olha para Deus, você vai enxergar o teu problema desse tamanhinho. Sabe por quê? Porque você vai enxergar a grandeza dele. O Deus que fez os céus e a terra com o poder da sua palavra. O Deus que fez 40 anos cair maná do deserto para matar a fome do seu povo. O Deus que tirou a água da rocha. O Deus que fez o sol parar. O Deus que abriu o mar vermelho. Querido, é o mesmo Deus que eu e você servimos. E a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, diz a sua palavra. Então ele está dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que fazer é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. O escritor de Hebreus, em Hebreus 12, versículo 2, vai dizer assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então está dizendo que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que eu e você nós temos que olhar. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso alvo. Paulo declara isso em Filipenses, que ele prosseguia para o alvo. Ele diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse tem que ser o nosso objetivo. Jesus é o nosso alvo. Nós devemos esquecer o que passou. Nós devemos esquecer as coisas que já ficou para trás. Quantas pessoas, irmãos, que estão presas nas coisas do passado. O passado não vai voltar mais. O que passou, passou. Você não consegue mais consertar aquilo que lá atrás aconteceu. Não, mas você tem a oportunidade de fazer tudo diferente a partir de agora. Então foque no alvo que é Cristo e siga em frente. Pare de ficar olhando para trás. Enquanto você fica olhando para trás, você está perdendo tempo. Eu costumo dizer que aqueles que olham para trás, para aquele que fica se martirizando por coisas que já aconteceram, está sofrendo duas vezes. Já aconteceu, sofreu quando aconteceu e está sofrendo de novo porque está remoendo o que já aconteceu. Não tem porquê, meu querido irmão.
Se Deus tem coisas novas, a cada novo dia as misericórdias do Senhor se renovam. Então Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Então pare de olhar para o problema. Pare de olhar para o problema. Olhe para Cristo. Ele é o nosso alvo. Não olhe para o homem, irmãos. Quantas pessoas olhando para o homem hoje? Tem pessoas sucumbindo na fé porque está olhando para o homem. Irmãos, o homem é passivo de erro. O homem é falho. O homem muitas vezes vai nos decepcionar. Mas Jesus Cristo jamais nos decepciona. Então pare de olhar para o homem. Quantas pessoas, em vez de ter Cristo como alvo, em vez de estar olhando para Ele, em vez de estar seguindo o exemplo dele, muitas vezes está se firmando, muitas vezes do irmão que está ao lado. Não faça isso. Porque se o irmão errar, você vai cair junto com ele, porque você, em vez de olhar para Cristo, você está olhando para ele. Quando você está olhando para Cristo, por mais que você vê pessoas caindo, por mais que você vê pessoas, muitas das vezes, fazendo coisas que não devem, você não vai se desviar, porque o teu alvo é Cristo, Ele é o teu exemplo a ser seguido. Pedro vai dizer, olha, para isso Cristo morreu e padeceu, deixando-vos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Então pare de olhar para o homem, meu querido irmão. Tem muitas pessoas aí que estão sucumbindo, o barco está naufragando, porque em vez de olhar para Cristo, está olhando para o homem. Está olhando para o homem, está depositando muitas vezes a confiança no homem. E se você fizer isso, você vai naufragar na fé. Irmãos, eu conheço pessoas, irmãos, que estavam bem dentro da igreja, mas em vez de focar em Cristo, começaram a olhar para o problema, começaram a olhar para o irmão. E quando você enxerga o irmão, muitas vezes você observa o irmão, você vai ver erro. Porque, irmãos, todos nós estamos caminhando rumo à perfeição, mas a cada dia a palavra de Deus diz que nós somos aperfeiçoados. A cada dia a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Quando você se põe na mão dele, quando você busca a presença dele, a cada dia ele vai te renovando, a cada dia ele vai tirando as imperfeições, a cada dia ele vai tirando as impurezas. Então você é um vaso que está sendo trabalhado e moldado na mão do oleiro. Muitas vezes o barro, o vaso vai se quebrar na mão do oleiro, mas ele não te lança no lixo, ele não te lança fora. Muitas vezes ele vai amassar, vai doer, mas ele vai te fazer um vaso novo. Esse é o propósito de Deus. Foi isso que Deus disse para Ananias, quando Ananias falou, Senhor, mas esse homem aí, se eu quero que eu ore por ele, porque Deus tinha mandado ele orar para Paulo. Mas é muito que eu ouço acerca desse homem, quanto tem prejudicado a tua igreja, o quanto tem lançado no cárcere homens e mulheres, e agora veio aqui em Damasco para prender nós os cristãos. E sabe qual foi a resposta de Deus para Ananias? Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Então, meu amado, todos nós somos vasos escolhidos, e o oleiro, ele vai nos moldar conforme o querer dele. Mas o segredo de tudo, para mim e para você, seguir nessa caminhada cristã, é focar nele. Ele é o teu alvo. Jesus, ele disse assim, irmãos, que qualquer que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Deixa eu te explicar o que ele quis dizer. Os mais velhos aí vão saber o que eu estou dizendo. Antigamente o arado ele era puxado por animais. E quando alguém ia arar a terra, ele tinha que marcar um ponto do outro lado. E ele fixar naquele ponto e ele ir com o arado em direção àquele ponto, para que o suco do arado ficasse reto. Mas quando alguém estava com o arado, se ele ficasse olhando o passarinho que estava voando, se ele ficasse olhando qualquer barulho que acontecesse, o que ia acontecer? Ele ia entortar e ele ia se desviar. Muitas vezes um suco ia se encontrar com o outro e ia virar aquela bagunça. Então, da mesma forma também é o que Deus está dizendo, quando Ele está dizendo, olha, qualquer que lança a mão no arado, o arado significa a nossa caminhada cristã, mas nós temos que focar o alvo é Cristo. Não podemos olhar para trás. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás com saudade da vida que outrora tinha em Sodoma, ela se transformou numa estátua de sal. Mas o segredo é olhar para frente, o segredo é estar caminhando, marchando a cada dia, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, não olhando para o irmão, não olhando para o problema do irmão. Pelo contrário, você tem que orar para o teu irmão, você tem que orar por ele, você tem que pedir para que Deus transforme ele, para que Deus fortalece ele, e você fazer a tua parte. Sabe por que eu digo isso, irmãos?
Não sei por que Deus está me levando por essa parte. Deus sabe. Sabe por que eu digo isso? Porque a salvação é individual. A palavra de Deus diz assim, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta da vida dos irmãos, porque eu sou pastor, e o pastor vai ter que dar conta das ovelhas. Vai ter que dar conta, mas você também vai ter que dar conta da tua própria vida perante Deus. Você vai ter que dar conta. Então cada um de nós dará conta de si mesmo. Então não tem por que ficar focando na vida do outro. Deixa o irmão para lá, ore para a vida do irmão, peça para que Deus abençoe o irmão, mas você segue avante, teu alvo é Cristo. Se o irmão está fazendo coisa errada, é problema dele. Você tem que fazer certo. Você tem que sempre ser o oposto. Se o irmão está fazendo coisa errada, eu vou fazer certo. Se o irmão é fofoqueiro, fala mal dos outros, não, eu tenho que ser uma pessoa que eu venha abençoar o irmão e não falar mal.